A natureza. Quem é a natureza? É o poder supremo dentro da deformação. É um poder formado pela união de duas energias, de duas vidas, duas consciências que foram geradas nos primórdios da deformação da planície racional. Então, duas vidas supremas dentro da deformação, feitas pela própria deformação, para reger tudo aqui dentro desse espaço material elétrico e magnético. Assim, agindo em conjunto, as duas energias, o elétrico e o magnético, formam a soberania suprema da deformação, a natureza. E assim são, não por acaso, mas que foram projetadas para virem assim ser. Quer dizer, fazem parte do projeto do racional superior, para que viessem reger a humanidade no término da regência do astral superior, com fim do alfabeto de astrologia, até o momento da fase racional. Então foram feitas assim, o elétrico das virtudes da deformação da planície racional e o magnético das virtudes da resina, que saíram da planície racional em sua deformação. E nisso foi dado, a essas duas vidas, o desejo natural de, em conjunto, virem gerar, governar, lapidar e evoluir a humanidade. E assim fizeram por milhões de milênios, com seus altos e baixos, trazendo até os dias de hoje, bilhões de seres humanos, todos bem lapidados, prontos para a fase racional. Com seus altos e baixos, porque são duas vidas deformadas, e em sua deformação tem suas alegrias, suas satisfações, mas tem também os seus dissabores, tem suas tristezas, suas agonias, que de tempo em tempo, vêm e vão. Similarmente a nós outros, mas com a imensa diferença por serem vidas eternas, por serem energias, e não matéria. E por serem energias de vida eterna, veem, sentem e entendem, cada uma dessas duas vidas, as coisas de forma muito diferente de nós, que somos os seus feitos de matéria. Mas se diz, de suas agonias como nós, porque temos nossas agonias, para que assim tenhamos, mesmo que superficialmente, uma noção de como é a natureza, a dona de nossas vidas. E dessas duas vidas, sendo magnético o que mais impõe seus gostos e vontades dentro da deformação, sobre a humanidade. Por ser assim o seu natural, o natural de ver, sentir e entender as coisas, julgando as coisas ao seu modo magnético de ser. Razão pela qual, tem todo o respeito e reconhecimento feito à natureza, pelo racional superior, em seus 1000 livros de cultura racional. Porque tem o elétrico que não é tão difícil de lidar, mas tem o magnético que, quando não está satisfeito com as coisas, pode complicar seriamente as coisas para os povos sob sua regência. Por isso tem milhares e milhares de citações sobre a natureza nos livros Universo em Desencanto. Então, em tudo encontramos o racional superior envolvendo a natureza, mesmo nas explicações sobre as ações da mecânica racional, as ações da energia racional. Por isso, com toda delicadeza e paciência, tenho respeito, o reconhecimento e os pedidos do racional superior à natureza, para que ela alivie as coisas para a sua humanidade, para que ajude a sua humanidade em seu ingresso na fase racional. Porque chegou à fase racional, mas tem esse período de transição, e na transição da regência da natureza para a regência dos habitantes do mundo racional sobre a humanidade, prevalece a regência da natureza. E nesse período, é ela quem decide se alivia as coisas para os seus feitos, ou não. Se cobra tudo o que tem que cobrar das pessoas pelos erros cometidos, ou não. Se leva adiante a fase racional, ou não. Porque é dela a soberania sobre tudo e sobre todos nessa fase de transição. Que tudo isso está explicado de várias formas, milhares e milhares de vezes, nos 1000 livros de cultura racional. E nessas várias formas para se referir à natureza, tem o respeito, o reconhecimento, os agrados, os chamados de atenção, e os pedidos de sua aceitação para essa mudança natural, que precisa ocorrer aqui na deformação. Mudando a humanidade da fase de liquidações, para a fase de recuperação e racionalização de todos. Porque foi essa uma das razões pelas quais a natureza veio a existir aqui na deformação, para possibilitar que os feitos que ela faz com o raciocínio, possam ser desforminizados, e possam voltar ao seu verdadeiro estado natural, para passarem a ser habitantes do mundo racional. Então tem todo esse histórico explicado com riqueza de detalhes na cultura racional. Que quando passamos por essas mensagens, a gente vê, não só o que o racional superior está dizendo ali para nós, mas também para ela, para a natureza, e, principalmente, como ele está falando, salve.
O saber racional. Em relação ao saber racional, como está hoje o meio racional? Infelizmente, ainda está dividido em dois grupos significativos, os que se mantiveram só com o saber primário da cultura racional, e os que avançaram ou estão avançando para o correto saber racional. Tão bom seria que não tivéssemos essa divisão, tão bom seria se estivéssemos todos unidos, todos no mesmo patamar do saber racional. Mas por que isso ocorreu? Por que isso acontece? Por que iniciamos o estudo da cultura racional na forma do encanto, para só, muito mais tarde, aprendermos que, para extrairmos da cultura racional o correto saber racional, precisamos estudar a cultura racional no modo do desencanto, quer dizer, levando em conta o redígio do desencanto. Então sabíamos do redígio do desencanto, mas não o levamos em consideração em nossos estudos. Com isso ficamos só com o saber primário racional, o qual é dado a todos aqueles que estudam a cultura racional da mesma forma que se estuda as culturas do encanto. Mas, quando aprendemos a colocar em prática, em nossos estudos, o que aprendemos sobre o redígio do desencanto, aí demos um salto muito significativo no aprendizado racional. E passamos a saber que, quando relemos levando em conta o redígio do desencanto, esse estudo é a realização do curso final da cultura racional, o curso supremo do raciocínio. E foi assim que avançamos no saber racional, enquanto outros estudantes não tomaram conhecimento disso, ou desprezaram isso, preferindo se manterem só com o saber primário da cultura racional. Porque acreditam que o saber primário, que alcançaram com a leitura dos 1000 livros, é todo o saber que é dado a um estudante da cultura racional. Mas, com o estudo da cultura racional no modo do encanto, sem fazer o curso supremo do raciocínio, o estudante só tem o saber primário da cultura racional, não importando há quantos anos estude os livros Universo em Desencanto, ou quantas vezes já tenha relido os 1000 livros. E com o saber primário, o estudante não sabe como separar os dois grupos de habitantes do mundo racional, não sabe como foi a geração das duas humanidades, nem mesmo sabe que tem isso. Não sabe dos dois alfabetos de astrologia, não sabe separar os habitantes do vácuo dos habitantes do espaço. Não sabe porque em tudo e por tudo tem o racional superior colocando a natureza em seus ditados. E nem mesmo sabe direito quem é a natureza. Não sabe quando o racional superior está falando da glândula pineal ou quando está falando do habitante do mundo racional no uso da palavra raciocínio. Não sabe das funções básicas da glândula pineal. Não sabe diferenciar ao longo da leitura, de quem o racional superior está falando quando fala do astral superior, se ele está se referindo aos habitantes do mundo racional ou ao astral térreo. Não sabe que muitas palavras têm significados diferentes na cultura racional, ou que uma mesma palavra é usada para falar de duas ou mais coisas diferentes. Não sabe do propósito das vidas humanas e do propósito do raciocínio materializado em nossa pineal. Não sabe descrever as principais ações da natureza na geração e evolução dos seres humanos. Não sabe o porquê ainda estamos vivendo uma vida de horrores e de liquidação, já que a fase racional entrou em 1935. Não sabe da importância do saber racional, tendo em vista que, entendendo ou não entendendo a cultura racional, estamos tendo o nosso raciocínio desenvolvido. Não sabe como e quando vai ter com quem contar e onde se agarrar. Não sabe do porquê da progressividade e da psicologia racional na apresentação dos assuntos racionais. Não sabe ainda diferenciar e nem definir corretamente o tu e o eu. Não sabe da importância do passar a se conhecer e conhecer os poderes envolvidos em sua geração e racionalização. Não sabe do porquê do senso geográfico racional e nem de seu propósito. Não sabe porque até hoje só temos um estudante com a vidência racional. Não sabe quais os assuntos estão inicialmente misturados, e nem dos que estão apresentados em partes e explicados progressivamente. Não sabe da mecânica do astral térreo, nem de seus acompanhantes com suas falações. Ainda não consegue descrever ou diferenciar as 321 eternidades. Não sabe descrever e posicionar na linha do tempo a geração das 6 partes em que se transformou a planície racional. Não sabe quando a natureza passou a reger a humanidade e por que isso se deu. Por incrível que pareça,
Não sabem nem mesmo fazer a divulgação da cultura racional nos moldes fraternos. Não sabe de seus vínculos com a deformação e nem com sua origem. Enfim, não sabem de muitas coisas, que já há muito deveriam saber, mas que ainda não sabem, porque não sabem direito do redígio do desencanto, e nem mesmo da existência do curso supremo do raciocínio, que é o curso de definição racional, que é quem dá ao estudante o correto saber racional. Por isso essas postagens insistentes, para afirmar e afirmar ainda mais o saber já adquirido, esclarecendo, reforçando e apresentando novos argumentos, novas formas e variações dos assuntos racionais. E para ver se podemos, de alguma forma, a animar alguns que ainda só têm o saber primário a avançarem no aprendizado do conhecimento de sua salvação racional. Salve! Uma pergunta a ser respondida por todos os estudantes da cultura racional. Tem como o estudante avançar para o correto saber racional, sem estar relendo fazendo o curso supremo do raciocínio? Não, não tem, é impossível. Sem fazer o curso supremo do raciocínio, o estudante só vai ficar com o saber primário da cultura racional. Só que, para fazer o curso supremo do raciocínio, o estudante tem que saber como esse curso é feito, porque se não souber, logicamente, não terá como fazer. Mas, qual é a importância de se fazer esse curso final da cultura racional? Importa porque é fazendo esse curso supremo que o estudante avança para o correto saber racional. Mas, qual é a importância de se avançar para o correto saber racional? Por que não ficarmos só com esse saber primário mesmo? Porque esse saber primário só mantém o estudante na condição primária, de infantes no saber racional, sem alcançar a maturidade racional, a qual é dada pelo correto saber racional. É como se fossem estudantes, vamos dizer, da terceira série primária, que não avançam para a série seguinte, ficam ali, entra ano e sai ano, e ali ficam repetindo de ano, ficam barbudos, carecas, e ali estão, juntos com as crianças que vão entrando e avançando para a série seguinte. Similarmente, estão assim os pioneiros racionais que ainda não estão fazendo o curso supremo do raciocínio, já estão velhos no meio racional, mas, sabendo menos de cultura racional dos que estão chegando há poucos anos. E isso não pode continuar assim, porque são pioneiros, e como pioneiros têm o seu grande valor. Mas para que possam valorizar a si mesmo, precisam saber como fazer o curso supremo do raciocínio. Aí voltamos a perguntar: qual é a importância de se avançar para o correto saber racional? Importa porque é obtendo o correto saber racional, é sabendo como interpretar corretamente todos os assuntos racionais, que o estudante amadurece racionalmente e se sintoniza com seu raciocínio. E se sintonizando cada vez melhor, fica pronto para a vidência racional. E pronto para a vidência racional, se valorizou ao máximo dentro da fase racional. Porque na fase racional é o saber que vale, mas o correto saber racional, e não o saber primário que há muito já cumpriu seu papel em nossa jornada racional. Salve! O conhecimento racional. Tem o conhecimento inicial e tem o conhecimento avançado racional. E é no conhecimento avançado que todos vão passar a se conhecer e vão saber do privilégio do raciocínio, quem é o raciocínio e a sua missão, ou o seu propósito. Então tem os cursos dentro da cultura racional, o primário, o secundário, o superior e o avançado, que é o curso supremo, que é avançando no estudo racional, avançando na aquisição do correto saber racional, que todos vão saber corretamente quem são, o porquê assim são e o que foram projetados para serem. E quem são os seus raciocínios e por quê, e para que eles aqui estão. Que é esse o ponto fundamental do passar a se conhecer, que é essa a lógica racional. Vindo daí, do correto entendimento da base e da lógica racional, do correto passar a se conhecer, o amadurecimento racional do estudante. Então esse é o estudo avançado da cultura racional, o estudo do curso supremo do raciocínio, o curso que completa o estudo racional, para dar a todos a maturidade pelo conhecimento racional. E chegando a esse ponto, está pronto para a vidência racional, colhendo o que plantou de bom e de bem para si, com a dedicação e capricho na aquisição do correto saber racional. Salve! O amadurecimento racional. A busca pelo correto saber racional, ou a busca por saber corretamente os assuntos racionais, leva o estudante a ligar seu sentimento na energia dos assuntos racionais. Assim, ligado à energia do estudo racional, tudo concorre para a aquisição do correto saber racional. E na aquisição do correto saber racional está a perfeita ligação do estudante com a energia do saber racional,
porque o saber racional não mais está fora, mas, dentro, integrado ao estudante. Vindo dessa integração, a maturidade racional do estudante. Então, o estudante procurando aprender corretamente um ponto, ele está ligando seu sentimento na energia daquele ponto. Aí ele vai aprender aquele ponto. Depois vai fazer o mesmo a respeito de outro ponto, e assim, vai aumentando a sua ligação com a energia racional, porque está aprendendo a cultura da energia racional. Assim, aos poucos, vai acumulando em seu sentimento o saber racional. Acumulando, até chegar ao cúmulo de energia necessária ao amadurecimento racional satisfatório do estudante. E estando satisfatoriamente amadurecido, racionalmente, está pronto para ter sua vidência racional aberta, mesmo antes de sua consagração racional. Sendo isso, uma recompensa natural, dada a todos os dedicados à aquisição do correto saber da fase racional. Salve! A vidência racional é um fator natural da vida humana na fase racional. Primeiro teve o João, porque havia a necessidade de se ter um estudante com a vidência racional, para que o trabalho realizado por Manuel, em trazer muitos para dentro do meio racional, para o estudo da cultura racional, não decaísse demais após a sua transformação. Então, para que tudo pudesse ser continuado e os pioneiros pudessem seguir avançando, e chegassem a ler todos os livros, e virem a amadurecer racionalmente, houve a necessidade da vidência racional dada a esse estudante. E foi assim que o mais caprichoso, o mais dedicado, o mais persistente estudante dos livros Universo em Desencanto, na época, foi agraciado com a vidência racional. E hoje, graças a ele, aos seus brilhantes esclarecimentos racionais, aqui estamos, milhares de estudantes já com sua primeira lida de todos os livros racionais concluída, e com muitos já bem amadurecidos no conhecimento racional. E amadurecidos racionalmente, prontos para passarem para a classe de aparelhos racionais conscientes, quer dizer, passarem a ser estudantes da cultura racional com a vidência racional. Porque também se dedicaram, foram caprichosos, foram persistentes no aprendizado racional, na aquisição do correto saber racional. Que é a aquisição do correto saber racional quem amadurece o estudante, é quem dá ao estudante sua maturidade no saber racional. Salve! A sintonia racional. A aquisição do correto saber racional é dada pela forma correta de se estudar a cultura racional. E o estudo correto da cultura racional passa pelo entendimento de como as informações racionais foram disponibilizadas no conjunto da obra racional. Tal disponibilização segue uma metodologia própria, chamada redígio do desencanto. A explicação do que é o redígio do desencanto aparece logo no primeiro volume, no capítulo que é desencanto, e mais adiante, outras explicações adicionais sobre o redígio do desencanto são apresentadas. E assim, atento a esse ponto de alta importância para se entender corretamente os assuntos racionais, na relida, o estudante coloca em prática o que aprendeu sobre a forma literária racional. Separa aqui, completa ali, sabe que isso é uma explicação levando em conta um ponto de vista, já ali, outro ponto de vista é usado, aqui é um ente falando, ali já é outro, aqui é o jogo de cintura do racional superior, já ali é o racional superior demonstrando seu respeito aos poderes instituídos na deformação, e por aí vai. Com isso, as interpretações primárias da primeira lida vão dando lugar a interpretações mais acertadas, mais corretas, levando o estudante a um patamar mais elevado do saber racional. Assim vai o estudante amadurecendo racionalmente pelo correto saber racional que vai adquirindo, com isso, melhorando cada vez mais a sintonia com seu raciocínio, que é o habitante do mundo racional que tem a missão de transformar sua vida material elétrica e magnética em uma vida eterna racional. E dessa busca pela sintonia cada vez mais fina, cada vez mais apurada, vem o amadurecimento racional satisfatório do estudante, para que a sua vidência racional seja aberta. E assim, com a vidência racional, de aparelho racional em recuperação, o estudante passa para aparelho racional consciente, porque é isso que faz a vidência racional para o estudante, dá a ele o poder da consciência positiva racional, porque com a vidência racional, o estudante passa a ver e entender como funciona tudo dentro da deformação. Salve! A divulgação do livro Universo em Desencanto. Hoje, todos cientes de que a melhor maneira de divulgar o livro é mostrando o livro, a figura do livro, do primeiro livro, o primeiro volume, que é por onde todos começam a estudar a cultura racional. Então, não tem mais essa de ficar dificultando as coisas para as pessoas em uma divulgação racional.
Porque não é delas a obrigação de descobrirem ou entenderem o que estamos divulgando, mas sim, é nossa, a obrigação de nos fazermos claros e objetivos para elas. É nosso, o dever de fazer a propaganda da forma mais simples, clara e facilitada possível, a propaganda do livro Universo em Desencanto. Então chega de esconder o livro, de trazer enigmas como arcos, estrelas, mapas e outras complicações visuais, que não levam a nada, não levam as pessoas virem a saber que estamos divulgando um livro, e que esse livro é o livro Universo em Desencanto. Porque o tempo do primarismo e do atraso já acabou, já passou há muito, quando avançamos para o curso supremo do raciocínio, que nisso passamos a saber corretamente sobre as coisas racionais, e dentre essas coisas, está como deve ser uma clara e objetiva divulgação racional. E essa divulgação sendo preferencialmente fraternal, que é muito diferente da divulgação comercial. Na propaganda comercial, o que se tem é a indicação da compra do livro. E na propaganda fraternal, o que se tem é a doação do livro para os interessados. Então, vamos em frente, mostrando o livro ou sua figura para todos, divulgando o livro Universo em Desencanto fraternalmente. Salve! A preservação da saúde. Preservar a saúde física e mental facilita o desenvolvimento do raciocínio. Porque a vida da matéria já é naturalmente difícil, já traz seus problemas e limitações, limitando muitos a desenvolverem adequadamente seus raciocínios. E a pessoa ainda vai dar vazão para que mais e mais dificuldades sejam implantadas em suas vidas? Se envolvendo com bebidas e outras drogas ainda piores? Aí fica difícil demais para a própria pessoa avançar no desenvolvimento de seu raciocínio e passar a se conhecer pelo correto saber racional. Por isso tem os muitos chamados de atenção feitos pelo racional superior para que todos busquemos preservar nossa saúde, que já é tão precária e tão atacada nos dias de hoje. E aí a pessoa ainda vai persistir no mal de si mesma, na destruição de sua mente e de seu corpo, mesmo estando com os livros de sua salvação nas mãos? Não tem como. Porque é com a mente, com o pensamento e a imaginação, que vamos desenvolver nossos raciocínios e aguardar a hora de nossa imunização. Por isso, tem sempre essas réplicas e tréplicas sobre a preservação da saúde física e mental, porque um corpo ou mente doente, fica ainda mais sujeitos às falações da bicharada do espaço que só quer ver o mal e a destruição da pessoa. Então tem sempre essa fala no meio racional, repetindo essas mensagens importantíssimas do racional superior para todos nós. Salve! A agonia íntima. A agonia íntima faz parte da genética de todos os seres humanos. Por todos os seres humanos serem corpos de matéria pensante, elétrica e magnética. Então está na própria constituição corpórea material esse estado de derrota emocional, porque a própria matéria sente sua nulidade, sente sua data de validade, sua própria autodestruição, com o breve passar do tempo. E isso sendo transmitido para a pessoa, em várias formas de negatividades, de insatisfação, de desequilíbrio, de depressão, de revolta, porque essa é a verdade da matéria. Uns sentindo mais, outros menos, e outros não suportando e se enveredando por caminhos tortuosos e destrutivos. Porque essa agonia íntima é potencializada pela ligação natural que a pessoa tem com o magnetismo, com o campo magnético e com a falação magnética que agrava ainda mais essa situação angustiante, aumentando esse vazio aterrador. Entretanto, com o estudo racional, com o desenvolvimento do raciocínio, tudo vai se normalizando aos poucos, porque a pessoa passa a ser esclarecida de sua situação e passa a saber que essa situação agora tem solução. Então o saber racional vai acomodando tudo em seu devido lugar, vai harmonizando a pessoa, que passa a ter a consciência positiva do saber racional. Enquanto isso, a própria energia do livro vai descarregando essa agonia e o próprio raciocínio da pessoa vai aliviando esse peso angustiante, porque o raciocínio é a energia suprema do corpo. Assim, naturalmente, com a persistência da pessoa na ligação da energia da leitura racional, vai eliminando a agonia íntima, a agonia gerada pela energia magnética e pela condição material de ser. Então é a luta de todos nós, por sermos seres materiais ligados às forças negativas magnéticas, uma hora bem, outra hora mal, e outra hora parecendo que as coisas não vão ser solucionadas, porque o tempo não para de envelhecer nossos corpos materiais. É a variação magnética material, enquanto nossos raciocínios não se ligam a nós. São nossos altos e baixos,
uma hora animados e outra hora desanimados. Mas com o saber racional, vamos reconhecendo e entendendo mais essa mecânica de lapidação, e vamos tendo esse peso aliviado, porque com o saber racional, passamos a saber que a vida tem solução e nós estamos no caminho de alcançar essa solução, nossa libertação racional dessa condição magnética material. Então é procurar focar nas coisas boas da vida, na fase racional, no desenvolvimento do raciocínio, na imunização racional para que, mesmo ainda ligados à matéria e ao magnetismo, tenhamos uma melhor qualidade de vida, enquanto não chega a hora de nossa vidência racional. Salve. Sentindo o conhecimento racional. Conforme o estudante vai entendendo, vai sentindo o conhecimento racional. E esse sentido, esse sentimento no conhecimento, vai amadurecendo o estudante racionalmente. Com isso, o estudante vai ficando pronto para a vidência racional. Então é muito importante que se entenda corretamente o conhecimento racional. Porque só a partir daí é que vem o amadurecimento racional. Porque não existe amadurecimento racional em quem não aprendeu ou entendeu corretamente os assuntos racionais. Razão pela qual o João está sempre com suas explicações, com seus esclarecimentos, nos auxiliando a deixarmos o primarismo racional. Para que, deixando o primarismo, avancemos para a parte suprema do conhecimento, a parte do correto saber racional. Para que, atingindo e assimilando o correto saber racional, possamos por esse saber supremo, sermos amadurecidos racionalmente. E tendo amadurecido racionalmente, todos estamos prontos para o grande momento da vidência racional, mesmo antes do momento de nossa imunização racional. Salve. A cultura racional é a cultura da natureza. Está aí, algo que é muito falado no meio racional, mas que muitas vezes, no complemento dessa fala, percebe-se que a pessoa não está muito certa no que está falando. Mas por que ocorre isso no meio racional? Isso ocorre porque tem isso dito nos livros, não uma ou duas vezes, mas milhares de vezes. Por isso tem, naturalmente, a nossa repetição dessa fala que diz que a cultura racional é da natureza. Mas daí vem a pergunta: quem é a natureza? A natureza são as duas energias primordiais agindo em conjunto, é o elétrico e o magnético em suas ações na regência da humanidade. De onde se pergunta? Mas se a cultura racional é energia racional transmitida do mundo racional, em forma de cultura racional, ditada por um habitante do mundo racional, o Sr. MJC, onde entra então a natureza, o elétrico e magnético nessa questão? Não entra, não tem nada a ver a natureza com a criação da cultura racional, nesse sentido, a natureza não tem nada a ver com a cultura racional. Não sendo, portanto, nesse sentido, a cultura racional, a cultura da natureza. Porque são coisas distintas, o racional superior, e o elétrico e o magnético, que são a natureza. Coisas distintas, a energia racional, e as energias elétrica e magnética. Mas por que então, tem essas afirmações do racional superior, de que a cultura racional é da natureza? Para entendermos essa questão, precisamos observar em que contexto isso é falado. Mas mesmo antes disso, temos que saber qual é o papel da natureza dentro da deformação. E qual é o papel da natureza aqui em nosso mundo deformado material? A natureza é a dona de tudo aqui do chão, é a dona da deformação. Só em saber disso, já nos faz entender muitas coisas. E como a cultura racional veio para dentro da deformação, para dentro dos domínios da natureza, em respeito à natureza, foram proferidas essas palavras pelo racional superior. Então, pelo mais alto respeito a quem governa a deformação e a humanidade, por milhões de milênios, tem essa deferência, e muitas outras, feitas à natureza, ao longo de toda a obra racional. De modo que, em respeito ao elétrico, e principalmente ao magnético, assim foi ditada a cultura racional. Então é nesse sentido que a cultura racional é da natureza, e não no sentido da cultura racional ter sido feita pela natureza. Porque a natureza só foi mesmo tomar conhecimento da cultura racional, conforme vinha sendo ditada. Então se trata assim, de puro respeito racional, respeitando a dona da casa, a dona da deformação e da humanidade. E tendo entendido isso,
Vamos observar também o contexto em que algumas dessas falas são feitas. Vejamos algumas passagens. A natureza com a sua brilhante áurea racional tratando de encaminhar todos para a cultura natural da natureza, a cultura racional. A natureza vai levando em mãos de todos, a cultura dela, naturalmente. Vai levando o remédio salvador para salvar todos. E a natureza levando o seu conhecimento a todos que necessitam de se conhecer, e vendo em todos a aflição de deixar de assim ser, sofredor e mortal. E nesses exemplos de respeito à natureza, podemos observar que ligado a isso, tem quase sempre o racional pedindo muito sutilmente, ou gentilmente, que ela leve sua cultura, a cultura racional, até os seus feitos, que desperte os seus feitos a buscarem o seu conhecimento. Então tem esse efeito esperado, a esse respeito prestado. É esperado o atendimento desses pedidos, feitos dessa forma respeitosa à natureza, em favor do verdadeiro bem de seus feitos. E assim ficou a cultura racional, como sendo a cultura da natureza, ou como sendo a cultura natural da natureza. Mesmo porque, o verdadeiro natural da natureza e de tudo, é racional. Então tem essas considerações a serem feitas. Assim acontece também com as citações do racional superior, usando a palavra livros, como sendo os livros racionais os livros da natureza, e que a natureza vai levar seus livros a todos os seus feitos, vai transmitir para todos a procura de seus livros. Ou ainda, como quando falamos sobre os livros da natureza, nos referindo aos livros a preço de custo porque, nesse caso, foi a natureza quem liberou a produção desses livros, para socorrer a todos os pioneiros, nesse período ainda de transição. Então tem essa fala, mas que, na verdade, não tem essa separação, porque são todos livros racionais, independentemente de onde sejam impressos, são todos livros do mundo racional, aqui dentro dos domínios da natureza. Aí a gente sabendo disso, entendendo isso, vamos ser capazes de fazer o correto julgamento dessa, e de outras coisas relacionadas a isso, coisas que até então não tínhamos clara noção. Se antes não sabíamos dessas entrelinhas, nas afirmações do racional superior, em sua obra, hoje, estamos todos sabendo. De onde se diz, que nada é por acaso, e que na cultura racional não tem nada de errado, porque tudo tem uma causa, que justifica isso ou aquilo, racionalmente. Salve!